orando pelo nosso povo, orando pelas pessoas que passaram pelas calamidades e ainda outros estão passando, né? Mas agora Deus troca a palavra, muda a palavra, e talvez essa palavra que Ele me deu de manhã não era para agora à noite, talvez seja para quarta-feira no culto de ensinamento. E veio brotar no meu coração aqui algo que também é bem conhecido dos irmãos, mas que vai falar nesta noite profundamente em nossos corações. Por quê? Toda palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. E Ele faz como Ele quer. E Ele fala da forma com que Ele quer. E eu queria que os irmãos se colocassem em pé e nós abríssemos as Bíblias Sagradas, os nossos irmãos abríssemos as Bíblias Sagradas. E, por certo, Deus irá falar forte conosco nesta palavra. Fica no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 8, do versículo 34, glória a Deus, até o versículo 38. Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo livro da Bíblia Sagrada, que nos diz assim, espero que os irmãos aí encontrem, Marcos 8, do 34 ao 36, nos diz então a Bíblia Sagrada. Então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, quem é que fez a convocação? O Senhor Jesus. Então, convocando, uma convocação, irmãos, a pessoa não pode dizer não, é uma convocação. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. 35. Quem, pois, salvar a sua vida, quem quiser perder, salvar, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor de mim, disse Jesus, e do Evangelho, salvá-la-á. Versículo 36 e 37 são os versículos-chave que diz assim, ó. Preste bem atenção. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Repito. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Repito, que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar mais uma vez. Feche teus olhos onde você está. Soberano e eterno Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e a terra. Paizinho querido, não há dinheiro na face da terra, não há dinheiro nos bancos, não há na caderneta de poupança, não há, Senhor, no Tesouro Nacional que possa comprar, Senhor, e pagar o preço da alma de cada ser humano. Porque o preço, Senhor, foi pago pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário um dia. Está pago, Senhor. Nós não teríamos, Senhor. Os bancos não têm, Senhor. Ninguém tem, Senhor, tesouro, aleluia, que viesse a comprar a alma do ser humano. E nesta noite, fala conosco, porque nós precisamos ouvir a Tua voz. E todos digam, toma o teu assento.
Irmãos, eu já falei aqui em outrora de que o ser humano, ele é tricômo. Três. Ele é corpo, esta carcaça humana, essa carcaça que anda, que se move, e só se move porque tem um espírito. Então, é a carcaça, o corpo que se move. Depois tem o espírito de vida, que quando ele morre, diz a Bíblia, que o espírito volta a Deus, e depois ele tem uma alma. Aí está a base para que nós possamos nessa noite adiantar nesta palavra em alto e bom som, nós ministrar tanto para você como para mim, e você olha para dentro de ti e faz as perguntas: como está a minha alma? A quem eu tenho entregado a minha alma? Aonde a minha alma passará a eternidade? Por quê? Porque diz a Bíblia Sagrada que o nosso corpo, essa carcaça que eu acabei de falar, nasceu do pó, veio do pó e para o pó voltará. Não adianta ser grande, não adianta ser rico, não adianta ter fama, não adianta ter conhecimento, não adianta ser cientista, não adianta ser governador, não adianta ser presidente, não adianta, meus queridos e amados irmãos. Um dia todos irão tombar. E essa carcaça, que muitas vezes o Senhor tem nos dado para que nós viéssemos a cuidar dela, a também zelar por ela, a também cuidar dela. Um dia ela vai nos deixar, e um dia deixaremos ela, e um dia ela voltará para o pó, e como pó ela não vai poder fazer mais nada. O espírito de vida que nós temos hoje, o ar que nós respiramos hoje, ele é emprestado por um determinado tempo em que Papai do Céu nos concede para que possamos adiantar, se movimentar na face dessa terra. Mas quando nós viemos a morrer, o espírito volta a Deus, mas a nossa alma é o nosso sentimento. Acabou de falar aqui o nosso amigo vereador João Pereira, de que quando ele estava adiantando, ele sentiu algo diferente. E se sentiu algo diferente, quem sentiu não foi o corpo, foi a alma. A alma, ela é dotada de sentimento. Tem momento que a nossa alma está alegre e tem momento que a nossa alma também está triste. Quando há coisas boas, quando há um culto como este, quando as crianças adoram ao Senhor, quando você ouve um louvor, aleluia, a tua alma se alegra. Você agradece, você pula, você grita, você acena, mas não é todos os momentos em que a alma está alegre. Tem momentos em que a nossa alma, muitas vezes, ela sente tristeza, ela sente angústia, e isto não é diferente do que aconteceu também com o nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo. Diz a Bíblia Sagrada que certa vez, ele sabendo que a cruz o esperava, ele sabia que os homens o iam matar, o iam crucificar,
Diz a Bíblia que ele sobe até o monte, e lá ele vai orar ao Pai. Lá ele vai clamar ao Pai, porque ele estava sentindo que os seus dias na face da terra, aleluia, estariam chegando ao término, aleluia, daquele projeto com que ele veio para cumprir. Amém, e ele diz bem assim: a minha alma, não é assim, irmão, já diz a Bíblia? A minha alma está angustiada até a... Então tem momentos na nossa vida, muitas vezes, aleluia, que a nossa alma está angustiada, quando perdemos um amigo, quando perdemos uma amiga, quando perdemos alguém que amamos, um parente, aleluia, alguém que estimamos, a nossa alma se angustia, aleluia. Mas quem serve a Deus, mesmo na angústia, aleluia, é sabedor e sabedora que existe um Deus poderoso que envia o seu Espírito Santo para o consolar. Amém, aleluia. Diz a Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, quem falou não foi eu, quem falou foi Jesus. Disse: olha, eu vou voltar para o Pai, eu vou retornar para onde eu vim, vou voltar para o lugar da onde, aleluia, eu saí. Papai me enviou, aleluia, prometeu que eu passaria por esta terra por um determinado tempo, mas eu vou voltar para o meu lugar. Mas eu, meus discípulos, meus amigos, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos. Irmão, amigo que é amigo, não abandona os seus amigos, aqueles que estão juntos. Vocês acham que Jesus teria coragem de abandonar os discípulos, do qual participava da Santa Ceia junto, do qual viu ele fazer a multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes? Não, diz ele assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar um outro, o Espírito da verdade, e esse estará junto com vocês e vos ensinará. Glória a Deus. E o importante também, meus queridos e amados irmãos, que quando Jesus esteve na terra, Jesus tinha duas humanidades: a humanidade celestial e a da terra. A terrena, ele também era homem. Na parte de homem ele sentia sede, na parte humana ele sentiu fome. Na parte divina, ele ofereceu uma água para a samaritana, no capítulo 4 do Evangelho de João, que a samaritana ficou perplexa, dizendo: olha, mulher, se tu soubesse quem te pede, tu me daria já, e eu te daria uma água, mulher, que jorraria para a vida eterna. Olha a diferença, olha a diferença. Aí diz Jesus: mas eu vou mandar o Espírito. Então, naquele tempo, quando Jesus esteve na terra como ser humano, ele não poderia estar em todos os lugares, em todos os momentos. Ele era o filho de José e também era o filho de Deus. Jesus tinha pai, mas não tinha mãe como Deus, porque Deus não tem sexo, ele é Espírito. Mas na terra ele tinha mãe e tinha pai. E nas duas naturezas que ele tinha, na natureza divina e na natureza humana, era onde ele fazia o quê? Os milagres acontecerem. Porque muitos dos governos do tempo em que Jesus esteve pela terra não aceitavam, aleluia, o governo de Jesus Cristo, porque ele se colocava e dizia que ele era o Filho de Deus. E eles jamais poderiam acreditar, aleluia, que Deus enviaria alguém naquela forma, como que na terra um filho de um simples carpinteiro. José era carpinteiro, nascido em Belém da Judeia, aonde, meus queridos e amados irmãos, se nós olharmos, aleluia,
no Evangelho de Mateus, Marcos também fala, Lucas também fala, no início ali do nascimento dele, diz a Bíblia que José e Maria, eles, aleluias, glórias ao Senhor, ela se sentiu grávida pelo Espírito Santo. Aconteceu algum fenômeno em algum outro lugar ou alguma outra pessoa que você já viu hoje? Uma pessoa, uma mulher ficar grávida sem estar casada? Sem ter relação? Diz a Bíblia Sagrada de que quando ela está grávida, eles não tinham casado ainda, estavam desposados, diz que José tentou, escapar. Ela é minha noiva, estou pronto para casar com ela e agora ela está grávida. O que será que aconteceu com Maria? E o anjo disse: José, não temas, porque o que nela está é concebido do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Dá para notar o mistério? Dá para notar o mistério? E ele viveu nesta terra, diz a Bíblia Sagrada, por 33 anos e meio. E aqui existe um mistério que nem um homem, por mais sábio, nem uma mulher, por mais sábio que seja, por todos os estudos que fizeram até hoje, saibam ou disseram algo, aleluia. E eu falei aqui outro dia, o que é que aconteceu com Jesus dos 13 aos 30 anos. Não há um relato bíblico em nenhum lugar. A Bíblia diz até, aleluia, quando ele tinha 12 anos, quando José e Maria foram ao templo. E diz a Bíblia Sagrada que eles foram ao templo. E naquele tempo não tinha como nós vamos para o templo hoje, vamos de carro, vamos de caravana lá. Eles andavam a pé, eles andavam nas jumentas, eles andavam nos camelos e foram para o templo adorar a Deus. Amém. Aquela multidão. E de repente, diz a Bíblia Sagrada, e de repente, quando eles chegam em casa, depois da caminhada, sentiram falta do filho. Jesus tinha 12 anos. Procuraram, não encontraram Jesus. Diz que eles voltam novamente a Jerusalém, no templo, e aquele menino de apenas 12 anos está sendo interrogado pelos homens. E diz que eles ficaram apavorados, como é que veio tanta sabedoria de uma criança de 12 anos. Aquela sabedoria não era terrena, era uma sabedoria que vinha direto do trono de Deus, do trono do seu Pai. E dali, do que diz a Bíblia Sagrada, dos seus 12 anos, a Bíblia não fala em lugar nenhum dos 13 anos, a Bíblia não fala em lugar nenhum dos 14 anos de Jesus, a Bíblia não fala em lugar nenhum, aleluia, dos 14, dos 15, dos 16, dos 17, dos 18, dos 19, do 20, do 21, do 22, do 23, do 24, do 25, do 26, do 27, do 28 até os 29 anos. A Bíblia não tem um relato bíblico que Jesus fez, não tem nenhum relato, em lugar nenhum. Mas com 30 anos a Bíblia volta. Amém. Com 30 anos de idade, diz a Bíblia Sagrada, não sou eu que falo, Deus manda falar aqui. Diz a Bíblia Sagrada que até então, naquele tempo, se você ir para o Evangelho de João, ali no capítulo 2, você vai ver que João Batista pregava no deserto da Judeia. E o povo ia ter com João Batista ali à beira do Rio Jordão. E João pregava e dizia assim: olha, eu vos batizo com água, mas após mim, diz ele, vem um que vos batizará com fogo e com espírito. Amém. Capítulo 1 do Evangelho de João diz que João está à beira do Rio Jordão, levanta sua cabeça e de repente vem alguém caminhando.
em direção ao Rio Jordão. Como é que João identificou que poderia ser? A comunhão de espírito. Quem serve a Deus tem comunhão de espírito. Capítulo 1, versículo 29 do Evangelho, aleluia, de João, diz a Bíblia Sagrada que ele levanta o dedo e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele, estou falando sobre ele, eu estou pregando sobre ele, estava até agora falando nele, mas agora ele está chegando perto de mim. Você imagina a emoção que não ficou João Batista. Diz que ele se apresenta, parece que eu estou vendo com aquele olhar meio, olha dentro dos olhos de João, aleluia, de João: eu vim para ser batizado por ti no Rio Jordão. João, na sua humildade, na sua simplicidade, falando do Senhor Jesus Cristo, pregando em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele viria, o Filho de Deus, João se curva na sua humildade e diz: eu é que careço ir a ti, e tu é que vens a mim. Dá uma olhada na simplicidade do profeta. Sabia que não teve nenhum profeta na Bíblia que nem João? Amém. Aleluia, Jesus. Homem de coragem, homem de fé, homem de fibra. Glória a Deus. E Jesus disse: João, é para que se cumpra as Escrituras. Não é porque tu pregou, não é porque eu sou Jesus, não é porque eu vim do céu, eu tenho que cumprir aquilo que está escrito, que o meu Pai falou. Se chama o quê? Obediência. Diz a Bíblia Sagrada que ele adianta na água com João Batista, e João Batista batiza o Senhor. E de repente, diz a Bíblia Sagrada, como que em forma de uma corpórea, como que em forma de uma pomba, desce o Espírito Santo e enche ele uma voz. Parece que eu ouço aquela voz do céu naquele exato momento: este é o meu Filho amado, em quem nele eu me comprazo. Quer dizer, este é o meu Filho Jesus, disse Deus, em quem nele eu tenho prazer. João, creio, meus queridos e amados irmãos, ficou ali arrepiado também, sentindo a presença do Espírito Santo. E talvez pensando assim: eu até agora, aleluia, falava e pregava sobre que ele viria, e agora eu tenho o privilégio, aleluia, de estar aqui no Rio Jordão, aleluia, fazendo e comemorando este ato tão glorioso, como aquele com quem eu não o conhecia pessoalmente. Eu só falava, mas hoje eu conheço face a face. Aleluia, que bom quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus. Você sente a diferença, aleluia, em todos os lugares, diz a Bíblia Sagrada, por onde Jesus passou, ficou a sua marca. Que bom, aleluia, que fique a marca, aleluia, nesse culto de hoje, que fique a marca da minha e da tua presença nesse dia de hoje, nas anais celestiais, aleluia, que o Deus possa estar lá, escrito no livro, vai dizendo: olha, no dia tal, na hora tal, na cidade tal, no bairro tal, o meu povo estava lá me adorando. Glória a Deus. Glória a Deus. Está gravado nos anais celestiais o dia em que João, aleluia, batizou Jesus. Diz a Bíblia Sagrada, lá no livro de Apocalipse, de que, se nós olharmos capítulo 21, do versículo 11, lá no trono branco, diz a Bíblia que abriu o livro e abriu os livros. Ninguém vai escapar. Ninguém escapa de nada. Aleluia. Em vários lugares aí, tanto faz
Quando nós temos os registros, né? Temos a ata, e a ata faz aquilo que foi o ato que aconteceu, é manuscrito na ata. Papai também tem a sua ata. Tudo que nós fizemos, tudo que nós estamos fazendo está escrito lá no livro das obras de cada um. E um dia cada um de nós prestará conta a Deus aquilo que nós fizemos, ou de bem ou de mal. E eu volto a fazer a perguntinha aqui. Olha para o teu irmão e para a tua irmã e faz uma pergunta assim: de que adianta? Pergunta aí. De que adianta Ganhar o mundo inteiro ganhar o mundo inteiro se vier perder se vier perder a sua alma? a sua alma? De nada adianta. É a pergunta que o evangelista Márcio está fazendo. Queridos, não adianta nós ter status, não adianta nós ter contas bancárias recheadas, não adianta nós ter título, não adianta nós ter fama, não adianta nós ter mansão, não adianta ter nome. Aleluia. Aleluia. Se nós vier a perder a nossa alma. Como está a tua alma nessa noite? Diz a Bíblia Sagrada, não sou eu que digo, no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, que aquela mulher, a Ana, que muitos conhecem, se joga no altar, porque ela era estéril e ela não tinha filhos. E a sua opositora, e naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, se viesse a ter um matrimônio, um casamento de um homem e de uma mulher, se a mulher fosse estéril e não concebesse filho, ele tinha o direito de ter uma segunda esposa para que viesse ter filhos, para que não morresse a geração. E Ana era estéril, e seu marido Eucana pegou quem? Penina. E Penina era fértil, e Ana, diz a Bíblia, que o Senhor cerrou a madre. Ela não tinha culpa, aleluia. E diz a Bíblia que Penina zombava dela, mas Eucana, o marido legítimo de Ana, diz que amava Ana, e ele subia a Siló todos os anos e oferecia sacrifício a Deus em prol de Ana. A Bíblia não diz quanto tempo ela orava e pedia a Deus, mas um dia, diz a Bíblia Sagrada, que ela estava calma, tão angustiada. Olha a alma angustiada. Olha como é que Deus responde uma oração muitas vezes. Que ela estava calma, tão angustiada, tão depressiva, de tanto ser zombada. Que coisa triste quando nós temos zombado pelos outros, né? Você diz que confia em Deus e está nessa prova. Você diz que Deus está na tua vida e quer na tua vida, e olha o que tu estás passando. Quer dizer, Deus não pode provar ninguém que os murmuradores já estão na volta. Tu não pode passar uma prova que eles acham que tu está em pecado, que tu está fora da direção. Mas naquele dia ela tomou o quê? Fala comigo, um propósito. E Deus gosta quando nós tomamos um propósito. Diz ela: hoje eu vou na casa do meu Deus e vou fazer um propósito com Ele. Eu estou de alma angustiada, mas hoje eu vou fazer um propósito. Vou fazer um propósito com Deus. Como Deus gosta quando nós fazemos um propósito. Diz ela: eu hoje vou na casa de Deus, eu vou fazer um voto com Deus. Se Ele me der um filho, eu vou dar para Deus de volta. Que troca, hein? Quem é que já deu um filho até hoje? De presente? Alguém tem para dar um filho? Não, né? Diz ela: se Deus me der um filho, eu vou devolver para Ele. Diz a Bíblia que ela adianta no tempo e se atira ali, passa pelo sacerdote ali, se atira ali e não sai dos seus lábios uma palavra sequer, porque ela estava com a alma angustiada. Pelo menos na nossa vida, que nós queremos algo de Deus e a nossa alma está angustiada, mas ela tinha um propósito. E quando nós estamos com a alma angustiada, Ele só levanta os dedos para nos acusar, mas Ele não sabe do nosso propósito.
Ele não sabe aquilo que nós vamos fazer na casa de Deus. E o sacerdote, olhando que ela não falava nada, que ela não dizia nada, só gemia. Ô Ana, ô minha filha, levanta daí, volta para casa, vai curtir o teu porre, vai curtir o teu vinho, tu estás embriagada. Ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, a tua serva está atribulada de espírito. O homem de Deus, sendo sacerdote, não entendeu, mas papai entendeu. Talvez papai olhava lá e dizia assim, isto, Ana, vai clamando, mesmo movendo com os teus lábios, mesmo tu não tem como gritar, mesmo o meu sacerdote não te entendendo, Ana, eu vou te dar o presente que tu veio buscar. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite, eu não sei o que você precisa nesta noite, mas o teu milagre, aleluia, poderá se concretizar nesta noite. Eu não sei se a tua alma chegou angustiada, eu não sei o teu problema, eu não sei que voto você votou com Deus, não me interessa para mim, não precisa você dizer nada, você tem que só falar para Deus. Foi o que a Ana fez. Eu vou falar, ô Eli, eu não tenho assunto contigo, o meu assunto é com Ele, o meu assunto é com Deus. Eu não quero conversa contigo, eu não estou embriagada não, eu não confunda as coisas, eu estou atribulada, mas eu vim buscar, eu vou levar. Aleluia. Aí ela recebeu uma palavra profética, disse o sacerdote, que o Senhor te conceda o desejo do teu coração, vai em paz. E ela foi em paz. Logo em seguida parece que eu vejo logo em seguida parece que eu vejo eu canto assim, ô Ana, parece que eu estou vendo a tua barriga crescer, esposa. É o meu milagre. A tua segunda mulher, a Penina, vai ter que engolir ela abaixo. Porque aquele dia que eu fui para o templo, sozinha, só eu e Deus, Ele ouviu a minha petição. Amém. Aleluia. E ela não teve só um, tá bom, meus irmãos? Não teve só um, não teve só dois, não teve só três e não teve só quatro. Eu te pergunto, onde é que está as Penina hoje gozando da tua vida e dizer que tu não ia frutificar em nada, que Deus não ia ouvir a tua oração? Aqueles zombadores que muitas vezes zombaram de ti, Deus vai te levantar para dizer para ele, vocês ainda vão ter que ver o meu filho e a minha filha me glorificando e me exaltando. E no capítulo 2, aleluia, no versículo 2, no 17, depois que ela canta o hino ao Senhor, glorificando a Deus, muitas vezes, olha o mistério de Deus. Podemos hoje estar com a nossa alma angustiada, mas amanhã nós iremos cantar o hino da vitória. E aqueles que zombaram da nossa vida, aqueles que